Muy buenos días Muito bom dia y buenas tardes e boa tarde para los lugares en para os que lugares onde ya es de tarde. já é de tarde. Eso para mí es un privilegio Para grande mim é um grande privilégio estar com vocês novamente para compartir con para ustedes compartilhar com vocês unos momentos de compañerismo uns momentos de companheirismo alrededor de la palabra de em Dios torno da Palavra y de su programa Deus correspondiente e seu programa a este correspondente tiempo final. a esse tempo final. Nos dice la Escritura Nos diz a Primera Escritura de Reyes, em capítulo 1 de Reis, 19, capítulo 19, versos 8 en versículo adelante, 8 em diante, 8 al 21 8 ao 21, de 1 de Reyes, de 1 de Reis, capítulo 19. capítulo 19. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias y 40 noches e 40 noites hasta Horeb, até Horebe, monte de Dios. o monte de Deus. Y allí se metió en una E ali cueva entrou numa donde pasó caverna la noche. e passou ali a noite. Y vino a él E eis que a palabra de palavra do Senhor veio a Jehová, ele el cual le dijo: e lhe disse: ¿Qué haces aquí, O que Elías? fazes aqui, Elias? Respondió: E ele disse: He sentido un vivo Tenho sido celo por muito Jehová, zeloso Dios, pelo Senhor Deus dos exércitos, porque los hijos de Israel porque os filhos de Israel han dejado tu pacto, deixaram a tua aliança, han derribado tus derrubaram os altares teus altares y e mataram espada a tus os teus profetas à espada. y solo yo E he só quedado, eu fiquei, y me buscan para e quitarme buscam a minha la vida vida. para me tirarem. Él dijo, E Deus lhe disse, o sea, Dios, ou seja, Deus, él le dijo: ele disse: sal fuera, Sai sal fuera, para fora y póngote en el monte e delante põe-te de nesse Jehová. monte perante o Senhor. Y aquí Jehová que E eis que pasaba, passava o Senhor, y un grande y poderoso viento, como também um grande e forte vento que fendia os y montes quebraba las e peñas quebrava as delante penhas de diante Jehová. do Senhor. Pero Jehová no estaba Porém, en o el Senhor viento, não estava no vento. y tras el viento E depois do vento, um terremoto. pero Jehová no estaba en el Também o terremoto, Senhor não estava no y terremoto. tras el terremoto E depois do fuego, terremoto, um fogo. pero Jehová no estaba en el fuego, Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, un silbo apacible uma voz mansa y delicado. e delicada. Y cuando lo oyó E Elías, sucedeu que, ouvindo cubrió su rostro a Elias, con su manto, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto y se na puso a la puerta na de la sua cueva. capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E este veio a ele uma voz que ¿Qué dizia: haces aquí, O que Elías? fazes aqui, Elias? Él respondió: E ele disse: He sentido un vivo Eu tenho celo por sido Jehová, em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque los hijos de porque os Israel filhos de Israel han dejado tu pacto, deixaram a tua aliança, derribado tus altares, derrubaram os teus altares y han matado a espada e tus mataram a profetas. espada os teus profetas. Y solo yo he E quedado, só eu fiquei, y me buscan para e quitarme la buscam a vida. minha vida para me Y le tirarem. dijo Jehová: E o Senhor lhe disse: Vai, y vuélvete por tu volta camino, pelo teu caminho, por el camino de Damasco, pelo caminho de Damasco, para o deserto de Damasco. y ungirás E chegando lá, unge Azael, rei, sobre a Síria, a Jehú, também a Jeú, hijo de Nimsi, filho de Ninsi, a Jehú, hijo de Nimsi, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, de Israel, y Eliseo, hijo e de também Eliseu, Safat, filho de Safate, de Abel, de Abel, Meolá, ungirás por ungirás que sea profeta en tu profeta em teu lugar. lugar, y el que escapare de la E há espada de ser de Asael, que o que escapar da espada de Azael, lo matará, matá-lo-á y Jeú, el que escapare de la e o espada que de escapar da espada de Jeú, Eliseo, lo matará. matá-lo-á Eliseu. Y yo haré que queden en Israel Também 7,000 deixei ficar em Israel 7.000, no todos os joelhos que não se dobraram ante Baal, a Baal, cuyas bocas e toda a boca no lo besaron. que não beijou.
Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é o assovio suave. Podem se sentar. Si tienen la bondad. Aqui há 4 etapas muito importantes: La del viento recio, a do vento impetuoso, segunda la del terremoto, a segunda do terremoto, tercera la del fuego, terceira do y fogo cuarta la del silbo e apacible, quarta do assovio suave, lo cual en tipo y figura o qual corresponde em tipo e figura corresponde etapas às de la iglesia, etapas da igreja, de la etapa del tiempo da de etapa do Lutero, tempo de Lutero, que viene a ser que vem a ser la quinta etapa de la iglesia, a quinta etapa da igreja, la edad a era luterana. luego viene la sexta Depois etapa de la vem iglesia, a sexta etapa da igreja, la edad wesleyana, a etapa wesleyana. la etapa de Lutero A etapa de corresponde Lutero a corresponde ese viento recio a esse que vento rompía impetuoso las que rocas, rompia as pero rochas, Jehová no estaba mas o Senhor Jeová não estava ali. en el viento, No vento impetuoso, Dios estaba Deus pasando, estava passando, pasó por la edad passou pela era luterana, luterana, no se quedó allí, não ficou ali. tampoco estaba en toda su plenitud, Tampouco estava em toda a sua plenitude manifestado, manifestado. luego pasó Depois por la edad passou pela era wesleyana, wesleyana, la edad de ese terremoto a era fuerte, desse terremoto forte. estaba pasando Estava passando de etapa en etapa, de de edad en etapa em etapa, de era em era. luego pasó Depois passou a a etapa etapa representada en el fuego, representada no fogo, la etapa o edad a etapa séptima de la ou era a iglesia, sétima da igreja. la del viento recio fue la edad O vento impetuoso foi a quinta era, a era luterana. del terremoto fue O do la edad terremoto foi a era wesleyana, la sexta edad, wesleyana, a sexta era, y la edad del fuego e a fue era la do edad fogo, de la Odisea, da era de Laodiceia, ou seja, representada na igreja de que Laodiceia, es la séptima edad, que é a sétima era. y luego viene la etapa E depois vem a etapa del silbo apacible, do que assovio corresponde suave, que corresponde a una etapa más alta, a uma etapa mais la alta, etapa a etapa de pedra angular. es la etapa É a etapa donde Dios le habla onde Deus fala a Elías. a Elias. Con ese silbo apacible Com esse assovio suave, viene la voz de Dios, vem a voz de Deus, porque Dios está ahí porque Deus y viene hablando está aí, de vem Elías falando a Elias para para que así Elias lo que corresponde faça o que corresponde, ungir Hazael por rey de ungir Siria, Azel por rei da Síria, ungir a Jehú por rey de Israel ungir a Jeú por rei de Israel y ungir e ungir a su sucesor ao seu sucessor, a Eliseo a Eliseu, por profeta por profeta, en lugar del profeta Elías. no lugar do profeta Elias. Eliseo luego, Eliseu, cuando Elías le dice, quando Elias lhe disse: voy a ser quitado vou ser tirado de ti, de ti, pide lo que quieras peça o que queiras que eu faça, o que Dios haga, ou que Deus faça. pide lo que tú desees. Pede o que tu desejas. Y cuando se le pide a alguien que pide lo que quiera, E quando pede a pessoa que pede o que quer, uno quando se diz a olvida pessoa que pede o que quer, a de las pessoa limitaciones. se esquece das limitações. Y Eliseo le dice, E Eliseu disse a ele: lo que quiero es una sola cosa, o que eu quero é só uma coisa, que una doble porción del que haja Espíritu uma esté en ti. porção dobrada do Espírito que está sobre La ti. doble porción. A porção dobrada, a dupla porção, tipo e figura da dupla porção prometida para o tempo final, Que incluye
que inclui el bautismo del Espíritu Santo o batismo como primera porción, no Espírito Santo como a primeira porção, la otra porción, e a outra porção, la transformación a transformação física en cuerpo em corpo glorificado, glorificado, y con eso, e com todo isso, el poder de Dios, pois todo o poder de Deus y la restauración a la vida eterna, e a transformação em vida eterna, para o qual se requer o título de propriedade, el libro sellado con siete o livro sellos, selado com 7 selos, está prometido que será que está prometido que será abierto en la tierra, aberto à terra, traído a la tierra abierto, trazido à terra aberto, porque porque Cristo tomará no céu, no capítulo 5 de Apocalipse, lo abrirá o abrirá y lo traerá a la tierra, e y o se lo trará à entregará terra e a entregará a un hombre a um homem, representado en Juan, representado em João, o apóstolo, el cual representa o qual representa a la iglesia del Señor a igreja do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, pasando por todas las passando etapas, por todas as etapas los mensajeros e os mensageiros de cada etapa de la de iglesia cada etapa da igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y por cuanto es a la iglesia encabezada E por quanto a siempre igreja el encabeçada mensajero que sempre o mensageiro viene, Cristo, Espíritu que vem, Santo, Cristo, y em le da el Espírito mensaje Santo, e dá a ele a mensagem, a la iglesia al entregar a igreja, al mensaje y el ao mensaje, entregar o mensageiro proclamarlo en la e iglesia, ele deixar e ele proclamar a igreja, que la iglesia también sendo que a igreja es el monte de Dios, também é o monte de Deus, el reino espiritual de o Dios, reino espiritual de Deus es el monte de Sion, é o monte de Sião espiritual, espiritual, es la Jerusalén é a espiritual Jerusalém y espiritual celestial, e celestial, y es e é tipificado en el tipificado monte no Monte Horeb, Horebe o monte Sinaí, ou Monte Sinai, assim como naquele monte assim como naquele monte Deus deu o pacto a Israel, a Israel ao entregá-lo a Moisés para que ele falasse e o desse ao ao povo hebreu. Agora o novo pacto é no Monte de Sião, a Jerusalém celestial, composta pelos escritos no céu, no livro da vida, do Cordeiro, que são os crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o monte, sob o novo pacto, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estão as pedras vivas que foram cortadas para formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um monte, um reino. Lembre que os reinos também são representados em montes. Agora, Deus tipifica a Cristo com a pedra de ângulo, e tudo que Cristo é e a tudo a que Cristo é herdeiro o são os crentes em Cristo também. Por exemplo, Cristo disse: eu sou a luz do mundo. São João, capítulo 8, versículo 12. E em outra ocasião diz: vós sois a luz do mundo. É que a tudo que Cristo é herdeiro o são também os crentes nele. Por exemplo, ele nos mostra em Apocalipse que ele é a resplandecente estrela da manhã. E os crentes são representados também nas estrelas. Por isso, Deus também deu a Abraão que a sua semente seria como a areia na praia do mar, na praia, a areia do mar, e que seria como as estrelas do céu.
Se refiere Ou seja, ele se refere a indivíduos. a indivíduos. También Encontramos também que Cristo está representado no que sol. Cristo está representado no sol. Ao ser a luz do mundo, é o sol. E ao dizer, vós sois a luz do mundo, a igreja está representada na luz que ilumina, na lua que ilumina durante a noite. Assim que tinham desse conhecimento de tipos e figuras que representam a Cristo e também nos representa a nós, é importante saber que somos pedras vivas, pedras que formam o templo espiritual de Cristo. Vamos perguntar a São Pedro a respeito disso, do capítulo 2 de 1 de Pedro, que nos diz a respeito disso que eu estou falando. Capítulo 2, versículo 4 de 1 de Pedro diz: aproximando-vos a ele, pedra viva, rejeitada certamente pelos homens, mas para Deus escolhida e preciosa. Vós também, como pedras vivas, nós também como pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sendo edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, através de Jesus Cristo, pelo qual também contém a Escritura: eis que ponho em Sião a principal pedra de ângulo, escolhida, preciosa. O que crer nele não será envergonhado, mas vós, para vós, pois, os que creem, ele é precioso. Mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram vem a ser cabeça de ângulo, pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, ao qual também foram destinados. Mas vós sois linhagem escolhida, real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas, a sua luz admirável. Somos pedras vivas, seres humanos representados nas pedras com as quais foi construído o templo de Salomão. E a mais importante é a pedra de ângulo, que é Cristo, em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Ele veio lá com o povo do pacto do Antigo Testamento, o povo hebreu, como a coroa do povo hebreu, como a coroa do templo espiritual, e foi rejeitado. Agora, sob o novo pacto, no qual a igreja está, a igreja de Cristo,
a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda da pedra não cortada, de mãos, cortada de que monte? Do monte de Deus. É a esse monte que corresponde a vinda do Senhor como o monte, o povo de Deus, a igreja do pacto antigo, corresponde à vinda da pedra angular lá, correspondia à vinda da pedra angular lá na etapa de pedra angular, e depois que veio o precursor da primeira vinda de Cristo, qual foi João, o Batista, e de João Batista viria aquele ao qual João estava preparando o caminho. E veio no meio do povo, do pacto que estava vigente naquele tempo, e era um dos membros do povo do pacto, circuncidado no 8º dia, guardador da lei e mestre. Ensinava a palavra de Deus ao povo e, sobretudo, as promessas correspondentes àquele tempo, as quais ele estava dando a conhecer, e lhes mostrava quando se cumpria nele. As Escrituras diziam: hoje se cumpriu essa Escritura diante de vós. E depois aos seus discípulos que iam pelo caminho de Emaús, começou a falar a respeito do que estava escrito dele, o que estava nos Salmos, o que estava na lei de Moisés, o que estava nos escritos dos profetas, e mostrando que isso tudo estava se cumprindo naquele tempo. E quando se dá a conhecer o que está se cumprindo no tempo na qual a pessoa vive, isso é como um fogo na alma das pessoas. Por isso, quando chegam à casa onde eles se dirigiam, Jesus faz como se ele fosse continuar o seu caminho e diz que vai. Ele fala: tu não vai? Fica conosco. E ele fica com eles, e eles nem sabem com quem estão caminhando. É que já estava ressuscitado, e a ressurreição em corpos glorificados para os crentes em Cristo, assim como Cristo foi ressuscitado, glorificado. E, consequentemente, os crentes em Cristo, quando sejam ressuscitados em corpos glorificados, se é um anciãozinho ou uma anciã, será uma jovenzinha ou um jovenzinho aparecendo aqui na terra. E se Cristo representava de 33 a 50 anos de idade, quando ressuscitou, já não mais. Os discípulos mesmo de Jesus Cristo não conheciam. E diziam: se és tu, vem igual como estava o seu corpo quando viram pela última vez. Teriam reconhecido se viessem assim, mas na ressurreição se ressuscita glorificado. A ressurreição
con vida eterna, é com vida eterna, cuerpo glorificado, corpo glorificado, glorificado e o es corpo glorificado é eterno. era el colmo que sus discípulos no le conocieron, Os seus discípulos habiendo estado con não él conheceram, tendo estado com ele durante su ministerio, durante o seu ministério terreno de 3 anos e meio, porém, La causa es a razão é que ele estava glorificado. tan sencillo Simples assim. como eso. Así es que cuando los familiares Assim é de que los quando os creyentes parentes dos crentes que murieron que morreram, resucitan, quando eles ressuscitem, si era un ancianito o se una era um ancianita, anciãozinho ou uma anciãzinha, usted va a ver un jovencito o una você vai ver jovenzinho ou uma jovenzinha. estilo niño, Estilo, usted va a e ver se é um menininho ou uma criancinha, você vai ver um jovenzinho de 18 a 21 anos de idade. y cuando nos demos cuenta, E quando percebemos nos veamos en el e espejo, nós nos olhemos no espelho, ver un jovencito o una vai ver um jovencita jovenzinho ou uma jovenzinha de 18 a 21 a años de edad. 21 anos de idade. Cuando lo veamos, Quando os vejamos, seremos transformados. así es que Assim é son que promesas são promessas correspondientes a este correspondentes a esse tempo final. tiempo. Vean, para aquel Vejam, para aquele tempo, hubo una resurrección no houve uma solamente ressurreição não apenas de Cristo, senão dos santos del Antiguo Testamento. do Antigo Testamento. Para este tiempo final habrá Para una esse tempo resurrección, final, haverá uma ressurreição dos santos do Novo Testamento, o sea, los santos ou seja, de la os iglesia santos del da Señor, Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta por todos os crentes em Cristo. Y esa es la iglesia del Señor E essa Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo la que tiene la promesa é a que tem a promessa de la segunda venida de da Cristo, segunda vinda de Cristo, por lo cual pelo qual envió también também enviou un precursor um precursor, que vino precursando, que veio preparando el preparando o caminho al Señor, precursando ao Senhor, precursando a segunda vinda de Cristo a su iglesia. à sua igreja. Por lo tanto, la venida del Señor Portanto, para a el día vinda do postrero, Senhor para o último dia, a buscar a su iglesia será a de buscar a sua acuerdo igreja, a vai como ser de fue acordo a como foi anunciado, anunciado, precursado por el precursado reverendo pelo reverendo William Branham, William Branham, que es que é el Elías precursor de o la Elias segunda precursor venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo. Elías, el tisbita, Elias, o tisbita, fue el primero, Elias tisbita foi o primeiro Elias. luego el segundo Elías, Depois como o una segundo doble Elias, porción, como uma fue porção dobrada, foi Eliseo, Eliseu, tipo y figura de la doble tipo e porción figura da porção dobrada que que recibirá receberá el quinto Elías. o quinto Elias. Luego, Depois, el tercer Elías fue o terceiro Elias Juan el foi Bautista, João precursor Batista, precursor de la primera venida da de primeira Cristo. vinda de Cristo. Y luego el cuarto E depois, o Elías quarto Elias fue foi el reverendo William Branham, o reverendo en William medio del Branham pueblo, no meio do del povo, nuevo pacto, en do medio de la novo iglesia pacto no del meio da Señor igreja do Senhor Jesucristo, Jesus Cristo, en la edad na era, séptima de la na iglesia, sétima era da igreja, representada en la edad representado na era de Laodiceia, precursando precursando un nuevo tiempo que um vendrá novo tempo que virá después de la séptima edad. depois da sétima era. Viene la etapa o Vem edad a etapa, ou era de pedra angular, o edad mesiánica, ou era para la iglesia, messiânica para a igreja do Senhor Jesus Cristo, como foi bajo el pacto sob o antiguo, pacto, el pueblo del pacto antiguo, conhecido como povo do Antigo Pacto. Depois de João Batista veio Jesus, una nueva etapa uma nova etapa, ou era, começou na era messiânica de aquel tiempo daquele tempo para el pueblo hebreo, para o povo hebreu, en el cual se cumplieron las no qual se promesas concluíram as de la promessas primera venida de da Cristo, primeira vinda de Cristo en un joven em um jovem carpintero carpinteiro de Nazaret de Nazaré chamado Jesus. ese joven tan sencillo Esse jovem tão simples era
era o Messias. Lembrem que o Messias, o que significa é ungido. Era ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Simples assim. Cristo, Messias, o ungido. Por isso disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. E começou a dizer para que coisas foi ungido. A nós correspondeu um tempo paralelo ao tempo de Jesus. Lembrem que de era em era, a igreja tem estado viajando de Israel, Ásia Menor, ali com São Paulo, depois Europa com 5 mensageiros, depois América do Norte. O Espírito Santo viajou e se manifestou através do reverendo William Branham, operando o ministério de Elias por 4ª ocasião e precursando a segunda vinda de Cristo. Podemos ver os lugares pelo qual veio viajando Deus em Espírito Santo, de era em era, e o programa de Deus subindo de uma era a outra era. E se descobrimos a era ou etapa, depois passa da 7ª era, descobriremos tudo relacionado ao programa divino correspondente a esse tempo final. Deus vai chamar e juntar os escolhidos no último dia com a palavra do assovio suave. Onde estarão os ministérios de Elias por 5ª ocasião, de Moisés por 3ª ocasião e de Jesus. Portanto, as bênçãos de Deus para esse tempo, para a Igreja do Novo Pacto, são as maiores que a raça humana já teve durante a história, porque é a etapa na qual Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo trará o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade da vida eterna, para nos abrir a nós as Escrituras e o entendimento, e nos dá a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos no continente americano e, sobretudo, na parte da América Latina e do Caribe, que é o território mais importante no programa de Deus do Novo Pacto. Embora a mente humana não compreenda, ainda é assim, e nós veremos isso à medida que o tempo vai passando e Deus opera nesse tempo final. Vamos entender, sim. Quando sejamos transformados, todos vamos entender.
Así es que Assim é que hay grandes bendiciones para la tem iglesia grandes del bênçãos Señor, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, as quais las estará hablando a su iglesia as estará falando à sua igreja, por medio de su Espíritu, através do operando seu diferentes Espírito operando os diferentes ministérios correspondentes a esse tempo final, Después le hablará e depois al pueblo hebreo. falará ao povo hebreu. Por lo tanto, Portanto, tengamos nuestro oído espiritual tenhamos o nosso ouvido espiritual atento, el que tiene oídos para e oír, quem tem oiga ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. así fue de edad en edad, Assim foi de era em era, o Espírito Santo falando, piedra angular, e na era de pedra angular es que hablará é todo que lo que falará necesitamos tudo o que conocer precisamos conhecer para ser termos a fé para sermos transformados e levados com Cristo de las à bodas. ceia das bodas do Cordeiro. Ya no estamos en la edad del viento recio, Já não estamos na era do vento impetuoso, não estamos na era luterana. tampoco estamos en la edad Tampouco estamos na era del terremoto do fuerte, terremoto forte. aunque vendrá un terremoto Embora que vai vir um terremoto grande en el planeta Tierra, no planeta Terra, pero en el programa divino, mas en no cuanto a la programa obra de divino, Cristo, enquanto a obra de Cristo, en su iglesia, em sua igreja, no estamos en la edad não estamos na era del viento recio que do fue la vento edad impetuoso, que foi a era luterana, luterana, ni estamos en la edad nem estamos na era wesleyana, que fue la edad del terremoto fuerte, que foi a era do terremoto forte. Tampouco estamos del fuego na era do que fue la edad fogo, que foi a era pentecostal. pentecostal. Entonces, Então, ¿en qué etapa, em que etapa a igreja, em que era da igreja estamos? Na era do assovio suave. es la edad É a era es la edad paralela é a era paralela a Cristo 2000 años à de Cristo 2000 anos atrás y paralela al tiempo de e Noé paralela ao también, tempo de Noé também y paralela al tiempo de e Abraham paralela ao tempo de Abraão e Ló, y es la edad e é a era que está representada que está representada en el cerebro, en la mente. no cérebro, na mente. Tantas cosas que hace el cerebro Tantas coisas que o cérebro faz es el más que trabaja. e é o que mais trabalha. ¿Y acaso usted Por acaso você escucha ruido? ouve ruído? Es silencioso. É silencioso. Usted Você no escucha sus pensamientos. não escuta os seus pensamentos, você não escuta como ele trabalha, Pero dirige mas dirige la parte del cuerpo a parte do corpo, que recibe orden porque recebe ordem da alma desde el corazón. desde o coração. Aún tampoco usted escucha el corazón, Você a tampouco menos que no tenga los ouve o equipos. coração, ao menos que você tenha os equipamentos certos, ao menos que você El coloque oído, o ouvido, no a su corazón, porque no le não no alcanza, seu coração, porque você não alcança, al de alguna persona. de alguma outra pessoa para ouvir. Nuestra etapa es A nossa etapa la etapa del alma, é del a corazón, etapa da alma, do y coração, también tipificada e também tipificada el cerebro, no cérebro, en la mente, na mente, que no hace ruido, que não faz pero ruído, hace muchas cosas buenas mas de acuerdo a la semilla que fazemos tiene. as coisas boas de acordo com a semente que tem, ou mais. Por lo tanto, Portanto, es la edad é a era del silbo apacible. do assovio suave, da voz suave, Solamente Elías escuchó, que apenas Elias ouviu. y ahí estaba la voz de E Dios. ali estava a voz de Deus falando naquele assovio suave Profeta Elías, ao profeta Elias,
en esa forma E é nessa forma suave, simples, que Dios, que Deus, por medio de su Espíritu, através do estará seu hablándonos. Espírito, vai estar nos falando nesse tempo final. Es la forma en que Dios me habla a mí y a quien É más. na forma na qual Deus fala comigo. E a quem mais? A cada um de vocês também. Com a voz do assovio suave foi que Dios le habló que Deus falou a Elías a Elias de los 7,000 dos 7.000 hebreos hebreus que habían doblado que não tinham se ajoelhado a Baal e nem tinha o beijado. es con el silbo apacible É com o assovio suave que le va a hablar al que ele vai quinto falar Elías o quinto Elias acerca a respeito de los 144,000 dos 144.000 hebreos. hebreus. Fue con el silbo apacible, Foi com o assovio suave, la voz del silbo apacible, a que voz le do habló assovio suave, que ele falou también del rey, também do rei, que Dios le pondría que Deus o colocaria a las 10 tribus, às 10 tribos do norte, a las tribus llamadas as tribos chamadas as tribos perdidas de Israel. perdidas de Israel. Así es que tiene que ver también Assim é que também tem a ver com os 144.000 también e também con el rey que Dios com o colocará rei que Deus vai colocar para Israel y sobre Israel, para Israel e sobre Israel para toda la humanidad en el e para reino, toda a humanidade no reino milenial, el reino no reino llamado el reino de chamado Reino de Davi David, y trono de David, e tal cual trono de Davi, tal qual Cristo, el Mesías, Cristo, ungido, Messias ungido, es el heredero. é o herdeiro. Todo lo que Dios Tudo le hablará a su iglesia o que en este Deus tiempo final falará à sua igreja nesse tempo final vai ser por el silbo apacible, através do assovio porque suave, ya no está hablando porque já não está falando e nem passando por la etapa pela etapa del viento fuerte do vento forte, impetuoso, que es o que corresponde que é ou que corresponde à era luterana, a través de Lutero. através de Lutero. Dios obró Deus falou, Deus operou pasó quando passou por esa edad por aquela que era corresponde al que territorio corresponde de ao Alemania. território da Alemanha. Y con el terremoto E com o terremoto representou representou la forma o manifestación a forma ou correspondiente manifestação correspondente a la etapa o edad à etapa ou era wesleyana que corresponde que corresponde a Inglaterra. à Inglaterra. Y de ahí se extendió E dali se estendeu su mensaje a sua mensagem a otras naciones. a outras Así nações. siempre ha sido de la Tem antiguidad. sido sempre assim, de era em era, surge num território e dali También também surge, se estende a a outros territórios planeta Tierra. do planeta Terra. Tampoco está Muito menos está pasando já pasó passando, já passou por la etapa o edad pela etapa representada ou era en el representada fuego, no fogo, la edad pentecostal, a era pentecostal, que corresponde que corresponde a Norteamérica. à América do Norte. Ya pasó por ahí. Já passou por lá. Por lo tanto, Portanto, tenemos que también ver temos que ver também que también usó diferentes idiomas que também usou diferentes idiomas à medida que passava de uma era a de un outra, territorio. de um território a outro. Si vamos al principio, Se vamos no en início, la tierra de Israel nació na la terra de iglesia Israel, nasceu na igreja y hablaban e falavam allá hebreo. lá em hebraico. De ahí pasó a Asia Dali Menor, passou a Ásia Menor, con San Pablo, com São Paulo, donde también San Pablo onde São hablaba Paulo hebreo também falava hebraico y hablaba e falava el idioma o idioma de los romanos dos romanos y quizás hablaba otros e talvez idiomas. falava outros idiomas. Luego, Depois,
e também griego, de seguro. Com certeza grego. E dali passou, Deus passou em espírito à Europa e falou através dos mensageiros, no idioma do mensageiro, à igreja. E dali o Espírito Santo voou à América do Norte e falou em inglês à sua igreja, através do reverendo William Branham. E o reverendo William Branham, falando da terceira etapa e da visão da carpa, disse que os trovões falaram em um idioma desconhecido, em outro idioma que ele não conhecia, ou seja, que ele não estava falando os trovões, que é a voz de Cristo, a voz do anjo do pacto de Apocalipse 10, não estava falando em inglês. Ele disse que ouviu e não entendeu, porque era em um idioma desconhecido para ele. O idioma tem a ver com o território onde o assovio suave esteja se ouvindo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. A voz do assovio suave é a voz do Espírito Santo, de Cristo falando à sua igreja, seu povo, do novo pacto, coberto com o sangue do novo pacto, o sangue de Cristo, nosso Salvador. Que Deus nos fale amplamente com assovio suave, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para entender e o coração para crer. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês.